Meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Olá, Robledo, tudo bem? Tranquilo aqui? Feliz com esse seminário ao vivo? Pessoal, nós estamos aqui falando com o Renato Hirata. O Renato Hirata é um consultor especialista em negociação. E ele atende marcas incríveis, né, Hirata? Ambev, Nestlé, Singenta, Santander, Itaú, Bradesco, Rede Globo. Marquinhas interessantes aí que o pessoal conhece bastante. E o Hirata, por acaso, o Hirata ele é conhecido no mercado corporativo, ele é pouco conhecido no mercado online, mas o Hirata ele é conhecido no mercado corporativo como o guru da negociação. Hirata, de onde é que surgiu o guru da negociação, cara? Conta pra gente aí, por favor. Robledo, é um nome que eu não gosto muito, né? Que parece um pouco de arrogância a gente falar que é guru, mas é um nome que muitos alunos me dão, porque a gente tem alguns insights sobre negociação que ficam além de uma sala de aula, além de uma teoria muito acadêmica. Então, o grande propósito da negociação é gerar resultado para as pessoas, para as empresas. E a gente tem acertado muito, acertado mais do que errado, né? A gente é imperfeito também, como qualquer outra pessoa, mas o grau de acerto que a gente tem na consultoria, o grau de técnicas aplicadas são extremamente poderosos para as pessoas que nos contratam. Por isso que as pessoas me chamam de guru. Eu até aceitei o nome, a gente tem muita humildade para receber, às vezes, o nome, pelos clientes e principalmente pelos meus alunos que conseguem aplicar isso no dia a dia, conseguem gerar um resultado extraordinário, principalmente financeiro. Então, eu preciso só agradecer quando as pessoas me chamam de guru, mas não é algo que me conforta muito, não, né? Mas, legal que as pessoas me olhem assim. Você tem uma vida extra online. Será se existisse, hein, gente? Porque assim, a gente fala, né? A minha vida fora da web, né, e a minha vida dentro da web. Enfim, a sua vida fora da web foi uma vida extremamente vencedora a colocar as marcas que você atende, né? Pois é, Leandro. Você deve ter tido muitos desafios, né, nesse meio tempo. Então, Renata, para a gente começar e entregar um conteúdo maravilhoso, eu queria que você primeiro se apresentasse às pessoas. Eu te apresentei um pouquinho aqui, mas ninguém melhor para contar a tua história como você mesmo, não é? Legal. E o que nós estamos fazendo nesse momento aqui? O que as pessoas podem esperar de você? Tá? Para isso, eu vou desligar minha câmera, vou desligar também o meu microfone, vou deixar você à vontade, tá, Hirata? Por favor, Legal. passe o máximo de informação possível a todas essas pessoas. O Hirata já vem postando diversos conteúdos. Se você ainda não assistiu, acessa lá facebook.com/eunegocio ou então no nosso blog www.eunegocio.com.br. O Hirata tem colocado muita coisa legal e tem também o nosso canal do YouTube, que iniciamos recentemente. Tá? Se você quiser assinar o nosso canal do YouTube, assinar o nosso Facebook, né? Não curtir o nosso Facebook, a nossa página, no seu canto esquerdo, logo ao lado dos comentários, você pode clicar aí que você já vai nos agraciar com o seu clique. Né? O seu clique é importante para a gente, o seu gostei é importante para a gente, o seu não gostei também é importante para a gente, porque a gente vai ajustando o nosso caminho. O Hirata, como um bom oriental, ele também é extremamente pontual e a gente quer fazer exatamente isso. Hirata, está com você. Muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar esse tempo maravilhoso aqui para a gente, tá? Legal. Com você, meu amigo. Vamos lá. Obrigado, Robledo. Vamos lá. Gente, boa noite. A gente postou uma pergunta para você, que é: o que você faria se você pudesse convencer qualquer pessoa? Poucas pessoas responderam, mas deve ser uma pergunta mágica para você. Já imaginou se você pudesse ter uma ferramenta extraordinária aonde você estivesse? Seja como vendedor, como negociador, como executivo, ou em qualquer lugar que você estivesse, você pudesse convencer qualquer pessoa? Essa é uma pergunta que alguém me fez e eu não sabia responder. Eu acho que eu faria tudo na vida, eu conseguiria tudo que eu quisesse na minha vida. Grande parte das pessoas se concentram em estudar, em ter conhecimento técnico, mas se preocupam muito na arte de influenciar pessoas, na arte de vender ideias, na arte de vender conceitos. E eu sou engenheiro, me formei em engenharia, e grande parte de tudo que eu fiz foi ter conhecimento técnico, porque eu sempre achei que conhecimento técnico, tendo know-how nas coisas, eu poderia ter sucesso. E não estava errado. O grande problema é que as grandes ideias muitas vezes morrem no mundo corporativo, ou morrem no mercado, porque a gente não sabe oferecer aquela ideia, não sabe oferecer o conceito, não sabe oferecer
Por exemplo, empresa. Quando eu percebi que isso era importante, eu já era executivo de banco, principalmente na área comercial, eu comecei a perceber que eu precisava aprender isso. Então, fui estudar tudo que você possa imaginar. Fui estudar negociação profundamente, fui estudar vendas profundamente, fui estudar estratégia profundamente. Só que tudo isso ainda era meio padrão. Eu precisava estudar coisas muito mais profundas do que se ensina no mundo acadêmico, no mundo que a gente chama do business. Fui estudar psicologia profundamente, principalmente linguagem hipnótica. Fui estudar hipnose com muita profundidade. E aí eu comecei a perceber que, dependendo da forma com que você fala com as pessoas, o resultado é extraordinário. Uma simples inversão de ordem, uma simples inclusão de uma palavra, ou uma simples pergunta pode transformar aquela relação, que podia ser uma relação conflituosa, em algo muito poderoso, que é um fechamento, que é um acordo. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai falar de uma forma bem prática para você, os grandes truques psicológicos que esses negociadores, esses vendedores usam e muitas vezes não sabem que estão usando. Por quê? Porque são técnicas poderosas e estão no subconsciente das pessoas. Tudo que eu vou falar agora não é uma invenção minha. A ciência, a sociologia, os psicólogos que estudam a sociologia entendem que existe um fenômeno na mente das pessoas pelas quais elas seguem. Um fenômeno pelo qual as pessoas são dirigidas. Em inglês chama-se que elas são drivadas, ou seja, elas são guiadas. E muitas vezes dá certo, porque grande parte de nós aprendeu a decidir assim, aprendeu a escolher assim. Então tem dois lados importantes nisso aí. Faz com que você agilize o teu processo de tomada de decisão, mas também, como armadilha, faz com que você não veja todas as variáveis que você precisa para tomar decisão. Então a aula de hoje é sobre isso, sobre essa técnica, ou esse método pelos quais nós caímos em armadilhas constantemente, eu inclusive. Então, não é algo que veio da consultoria, mas são coisas que nós estudamos com muita profundidade e aplicamos nesses clientes que o Robledo acabou de falar para você. Nas grandes marcas, bancos, empresas de varejo, empresas de bebida, empresas de alimentos, empresas que realmente precisam vender muito. Então, nós somos consultores dessas grandes marcas aí. E a minha entrada no mundo digital é para que a gente consiga expandir essa técnica, esse método, para que qualquer um pudesse utilizar, inclusive você que está me escutando. Não sei se você tem um negócio, não sei se você está numa startup, eu não sei se você está entrando no mundo digital agora. O importante é que você vai perceber que todos nós precisamos aprender a negociar. Lembra da pergunta que eu te fiz? O que você faria se você realmente soubesse convencer qualquer pessoa? Essa é uma pergunta que eu queria que você levasse até o final do nosso hangout aqui. Ok? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é isto. Nós colocamos aí alguns temas para você responder sobre qual é a aula que você gostaria. E você, grande parte de vocês, responderam que gostaria de ouvir os truques psicológicos para vender qualquer coisa. No entanto, não sei se você percebeu, todos os outros temas, todas as outras frases que você viu, significam praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente tem um produto ou tem um serviço, o que pode mudar a atratividade? É como que você puxa, como que é o grau de atratividade, para que as pessoas venham conhecer o que você tem para oferecer, para que as pessoas venham conhecer o que você tem de produto excepcional. Então, a forma é importante, as palavras são importantes. Muitas vezes, uma palavra mal colocada faz com que o produto não seja visto. Então, você escolheu os truques psicológicos. Então, tem alguma coisa aí que você quer saber. Provavelmente uma estratégia diferente, provavelmente quer saber um pulo do gato para que você consiga vender um pouco mais. Gerou curiosidade, gerou atratividade e você está aqui agora me assistindo. É sobre isso que nós vamos falar. Então, eu vou colocar alguns slides, eu prometo que eu não vou cansar muito você com os slides, eu coloquei só alguns, para a gente dirigir um pouquinho a nossa conversa, ok? Vamos lá. Essa aí é a primeira tela, né? Os truques psicológicos para vender qualquer coisa. Então, a gente fala disto. Por que existe atalho mental, gente?
Nós vivemos um mundo muito complexo, cheio de variáveis, cheio de complexidade e um estresse enorme mental. Então, para que a gente consiga ter sucesso na vida, para que a gente consiga escolher com mais rapidez, nós escolhemos alguns atalhos, que a gente dá o nome de heurística. O atalho não tem nada de certo, também nem nada de errado. O que nós fizemos durante a nossa vida é que, ao escolher dessa forma, nós temos mais sucesso do que fracasso. O que tem de erro nisso? A gente pode enxergar o todo. É sobre isso que a gente vai falar. Como disparar este gatilho? Como despertar esse programa mental que vai fazer com que você decida a favor de uma proposta que eu faço para você? Para isso, a gente precisa falar um pouquinho de cultura para você. Então, quando a gente vê algum professor, alguém falando sobre alguns modelos que existem no mundo, a gente precisa saber se aquilo serve para nós, ou seja, se as técnicas, os métodos, as metodologias de marketing servem para a cultura Brasil. Então, falar um pouquinho, bem rápido, sobre Hofstede, que apresenta 6 indicadores para a gente conhecer o que é uma cultura. Então, de uma forma bem rápida para você, tá? Então, aqui Hofstede apresenta, na cultura Brasil, ou na cultura de um país, como que é a distância do poder. Quer saber se a cultura tem mais individualismo ou coletivismo? Quer saber se a cultura é mais masculina ou mais feminina, no sentido de apresentar coisas mais concretas ou coisas mais sentimentais? Hofstede quer saber também se a cultura, ela evita incertezas, se ela tem dificuldade de acertar incertezas. Quer saber também se a cultura é focada no curto prazo ou no longo prazo. Quer saber também se a cultura é um pouco mais livre ou um pouco mais restrita. Então, vou te apresentar agora Cultura Brasil. Hofstede faz essa pesquisa todos os anos, isso aqui está atualizadíssimo, isso já é de 2014. Pouca coisa se mudou, não é fácil você mudar uma cultura de um país. Então, pouca coisa se mudou em termos de indicador, né? Então, veja assim o gráfico que eu vou colocar para você. Esse gráfico representa, de 0 a 100, qual é a intensidade de cada indicador. Então, no primeiro indicador, eu estou mostrando para você a distância do poder. Então, você começa a notar aí que a distância do poder é muito alta. Isso significa que o brasileiro dá importância para a autoridade, dá importância para a hierarquia, dá importância para quem manda. Esse é o grande estilo do brasileiro, comando e controle. O IDV, que é índice de individualidade, aqui está dizendo que o brasileiro gosta de estar em grupo, gosta de cooperar com pessoas, a colaboração é importante para ele. O que não se gosta são de pessoas individualistas, pessoas egoístas, pessoas que trabalham para si. O índice de masculinidade está apresentando o seguinte, que o brasileiro gosta tanto de coisa concreta quanto de coisas emocionais. Então, não somos completamente emocionais. Existe aí um grau de concretismo que a gente precisa, um grau de tangibilização que a gente precisa. No quarto indicador, que eu queria que você notasse bem aqui, por isso tem algo a ver com atalho mental, estou dizendo que, o Hofstede está dizendo que a cultura Brasil quer anular a incerteza. Ela não gosta de incerteza, não gosta de crise, não gosta de risco. Então, nós temos uma aversão a risco muito alta, quase 80%. Nesse outro indicador, está apresentando que é uma cultura que não gosta de coisas de longo prazo. Nós somos muito imediatistas e gostamos de coisas mais práticas, no curto prazo. E no último, quase 60%, indica que o brasileiro é uma pessoa mais livre, gosta de democracia, gosta de se sentir livre, no nível de 60%, ok? Por que eu estou te mostrando isso aqui? Para você, daqui a pouco, começar a perceber que existem algumas leis que vão funcionar perfeitamente para nós brasileiros e não vão funcionar, talvez, para um japonês, não vão funcionar para um chinês, para um norte-americano ou para um alemão, tá? Por quê? As pesquisas que nós vemos no mundo são para qualquer pessoa, mas vai depender da cultura que você está instalada. Existem algumas leis, alguns atalhos mentais, alguns recursos que servem para nós como luva. Ou seja, você em marketing que quer usar isso apoiado na cultura Brasil, o teu sucesso é praticamente garantido, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre as leis, né? Essas são as leis que, se você conseguir utilizar,
a probabilidade de sucesso que você tem disto na sua oferta, na sua proposta, será extraordinariamente alta. A intensidade disso é alta. Por quê? De onde vem isso? Isso vem de pesquisa. Eu não estou inventando nada isso aqui. Muitos analistas, muitos marqueteiros do mundo usam isso, muitas vezes, sem saber o princípio que tem por trás disso. Existe um princípio, ou vários princípios da psicologia que explicam por que as pessoas entram nesse drive, ou por que as pessoas escolhem baseado nesses truques que estão aqui, tá? Quais são as 7 leis? A lei da reciprocidade, a lei do contraste, a lei da escassez, a lei da coerência, a lei do compromisso, a lei da conformidade e a lei da autoridade. Eu sei que são muitas leis para você aprender. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, tudo isso aqui que eu estou falando está no livro-guia do nosso programa Negocie Tudo. O nome do livro é Os Segredos da Proposta Irresistível. Está tudo lá, muito bem definido. Então, vamos continuar aqui. As leis da influência. Tá? Então, a primeira lei é esta. É a lei da reciprocidade. Né? Então, é o famoso dar e receber. Lembra do gráfico? Então, no segundo gráfico, nós apresentamos para você que no Brasil, o brasileiro gosta de pessoas que são recíprocas, que são colaboradoras. Nós somos mais colaboradores do que individualistas. Nós gostamos mais de interagir com pessoas, gostamos de grupos, gostamos de interação. A lei da reciprocidade na cultura Brasil tem que ser aplicada com intensidade. Por quê? E por que eu vou falar para você que é uma lei? A lei, toda lei que você não obedece, você é julgado, você é punido. A lei da reciprocidade no Brasil, existe um julgamento de que a gente acha a pessoa egoísta se não cumprir com a reciprocidade. A gente acha que a pessoa é individualista, a gente acha que a pessoa é focada no ego dela, é egocentrista. Este comportamento no Brasil é repulsivo. Nós não gostamos de pessoas assim. Então, para não ser assim, o que você faz? Você contribui. Então, esse é o clique e o zoom que você dá quando você está aplicando a lei da reciprocidade. Então, falar um pouco mais sobre ele. Né? Eu queria me atentar muito nessa lei, porque é uma lei que sabem, mas não sabem direito como que ela pode ser aplicada. Então, a frase aí, é dando que se recebe. Mas na lei, em termos de venda e marketing, é aquela famosa amostra grátis. Mas para que você aplique isto direito, não adianta você dar. Você precisa gerar uma pendência emocional nas pessoas. Então, a lei da reciprocidade só vai realmente existir se você criar um saldo devedor emocional nas pessoas, no teu cliente. Então, não adianta só dar a amostra grátis e deixar isso livre. A pessoa tem que sentir uma obrigação de devolver. Tanto é que no Brasil nós usamos a palavra obrigado e usamos muito pouco a palavra muito grato. O obrigado significa uma obrigação. O grande truque aqui é que você precisa desencadear essa pendência emocional. É preciso, então, que haja uma percepção do outro lado de sacrifício. Então, tudo aquilo que é dado sem sacrifício não gera pendência emocional. Então, faça a pergunta para você agora. Quando você está entregando uma amostra grátis, quando você está fazendo um test drive com alguma coisa, seja o teu carro, o teu helicóptero, o teu produto, se você fizer isto como algo disponível, você não gera essa pendência emocional. Tudo que gera reciprocidade tem que ter sacrifício, alguma coisa pelo qual você não pode, mas para ele você entrega. Esse é o grande truque do processo da reciprocidade. Então aqui existe um truquezinho sobre recusa e retrocesso. Quando você percebe que o relacionamento é bom mesmo com a pessoa, é importante que você, na primeira oferta, saiba que ele vai recusar. Ou seja, ao recusar uma proposta de um grande amigo que tenha grande afinidade com você, você automaticamente fez com que a pessoa se sentisse devedora com você.
E pelo processo de negociação, automaticamente você ajuda a pessoa a te ajudar. Você retrocede na oferta e minimiza a oferta, parece que você está ajudando a pessoa. E por essa ajuda, ele contribui agora para um fechamento. Então, nós dizemos essa técnica aí, essa é a palavra, recusa e retrocesso. Você faz uma oferta para que haja uma negativa e você sabe que será recusada e automaticamente, para ajudar a pessoa, você faz uma pequena concessão. Essa concessão é vista como uma reciprocidade que você entregou para a pessoa. Ok aí, gente? Vamos lá. A segunda lei, que é uma das leis que eu adoro falar, é a lei do contraste. O que é um contraste? Tá aí, está escrito. A luz é mais intensa na escuridão. Quando a gente fala do contraste, eu preciso te dar uma experiência sobre isso aí. Imagine que você possa colocar as suas mãos em dois baldes diferentes. A tua mão direita num balde quente, a sua mão esquerda num balde gelado. Deixa a mão quente um pouquinho lá, a mão fria no balde esquerdo, e automaticamente você põe as duas mãos juntas num balde de água morna. Você vai reparar que a mão direita, que estava muito quente, começa a ficar fria, e a mão esquerda, que estava muito gelada, começa a ficar quente. Então, o que aconteceu? A realidade é que a água estava morna, mas a percepção de cada mão, ela é diferente. Então, por que eu gosto muito dessa lei? Quando nós ensinamos negociação, nós ensinamos o seguinte: os negociadores não negociam fatos puros. Quando estamos na negociação, nós negociamos percepção de fato. E a grande sacada do negociador é fazer mudança de percepção. Os grandes negociadores não negociam fatos. Eles alteram a percepção dos fatos. Não se altera fatos. Então, quando eu conseguir alterar a tua percepção sobre o fato, eu não vou precisar mais negociar. É por isso que nós falamos que os grandes negociadores não negociam. Por quê? Eles mudam a percepção de uma tal forma que você vai entender que a proposta está adequada a você. Aí você me pergunta: Renato, mas isso não é uma manipulação? É manipulação, sim. Esse é um grande jogo que as pessoas às vezes não entendem. Quando nós negociamos e quando nós estamos influenciando, estamos persuadindo, nós estamos manipulando. Não confunda isso como algo antiético, porque grande parte de nós, para influenciar alguém, muda a percepção, muda a ordem. Faz um contraste. Para quê? Mas para quê? Para que você entenda que a proposta é boa, mas não é antiética. Então, isso é algo para você começar a rever em você. Seus valores com relação à negociação e persuasão. Muitas pessoas dizem para mim que não serve para negociar, porque acham que negociação é a arte de enganar alguém. Eu vou dizer para você que você está errado. Negociação não é arte de enganar. Negociação é a arte de construir uma proposta tão extraordinária que a pessoa não consiga dizer não para você. Se você é um bom negociador, eu vou dizer, você é um bom manipulador. Não tenha medo de usar isto. Por quê? Você não está oferecendo droga para ninguém, você está oferecendo melhor para a pessoa, só que de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. E contraste é isto que nós estamos falando agora. A segunda lei, a outra lei agora, é a lei da coerência. Essa lei eu gosto muito de aplicar. Essa lei tem algo a ver com a nossa vida. Sempre que a gente tem uma coerência, as pessoas não nos veem de uma forma única. Nós montamos a nossa coerência baseado na nossa essência como pessoa. Quando alguém pergunta para você como é que eu sou, esse eu sou é a tua coerência. Então, quando você demonstra coerência, você abriu, infelizmente, o teu processo decisório. O grande problema da coerência é quando isso fica muito intenso. Se você for muito intenso na tua coerência, você pode ficar insensato. Então vamos explicar um pouquinho o que é isso aí. Sem a coerência, a nossa vida seria muito difícil, sem rumo, e fica muito desestruturada. Por isso que a gente tem que ter a coerência. Agora, o impulso para ser e parecer coerente faz com que, muitas vezes, a gente age de uma maneira claramente contrária aos nossos interesses. Por exemplo, por que o comércio define o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal, o Dia dos Namorados? Como se define um dia desse? Você percebe que se você é pai,
você precisa fazer alguma coisa. Se você é mãe, você precisa fazer alguma coisa. Se você é namorado ou namorada, precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque é uma coerência que todo namorado dê um presente nos dias dos namorados. Agora, você não pensou que qualquer dia pode ser dia do namorado, qualquer dia pode ser dia das mães, qualquer dia pode ser dia dos pais? Mas não. Essa regra social faz com que você se obrigue a dar presente, se obrigue a consumir coisas. Isso é uma coerência social. Outra pergunta. Quando alguém começar a perguntar muitas coisas para você, na verdade, esse negociador quer saber a tua coerência. Perguntas como: o que precisaria acontecer para que você comprasse o meu produto? É uma pergunta extremamente estratégica que, se você falar, o negociador vai te oferecer algo baseado nessa resposta. Ou pergunta assim: quais seriam os fatores críticos de sucesso no meu produto? Ou de que forma este produto poderia te ajudar? Ou o que realmente você está procurando? Então, note que tem algumas perguntas aqui que, se você responder, você vai dar toda a fita para alguém. Então, os grandes vendedores, os grandes negociadores querem saber isto. Não querem saber a tua necessidade. Eles querem saber como você decide. O que é crítico para você. Como é a ordem. Fala assim, como é a ordem que eu te vendo? Como que é a tua coerência? Como que é a sequência pelo qual você iria babar, você iria brilhar o seu olho para mim? Isso chama-se coerência. Então, você que está me ouvindo agora, pare de ficar buscando necessidades e interesses. Busque coerência. Porque se você buscar isso, a pessoa entrou numa armadilha psicológica. Por quê? Agora é uma pressão interna que você está fazendo. Ela é obrigada a seguir essas regras que ela construiu durante toda a sua vida. Então, ela vai obedecer, querendo ou não querendo, o produto que você tem para vender, o produto ou serviço que você tem para oferecer. Existe aqui em seguida a lei do compromisso, né? Na lei da congruência, veja o que está na tela aí, né? Quando alguém toma uma decisão, a posição é assumida e o motivo agora fica sensato. Quando as pessoas compram baseada na posição que é assumida, isto dá para ela um motivo de explicação. A pessoa explica de uma forma racional, no entanto, pode não querer aquilo, pode não ser algo necessário para a pessoa. É por isso que é uma grande armadilha psicológica isso aqui. Agora, o que fecha isso? Muitas vezes a pessoa sente essa pressão interna da congruência, mas ainda existe uma dificuldade para fazer um fechamento. Então, o que fecha? É a lei do compromisso. O que é a lei do compromisso? Um pouquinho diferente da lei da coerência, que a lei da coerência é algo interno, alguma coisa que você estruturou dentro de você. A lei do compromisso é um compromisso externo. Por isso você está vendo um casamento aí, né? O compromisso faz com que declare aquilo para alguém, ou escrevendo, ou falando, expressando verbalmente. Tá? O propósito do compromisso é fazer com que você não consiga recuar. É fazer com que você não consiga dizer, não me interessa mais. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz isso? Né? Lembra do Jaquet? Não sei quantas reformas você já fez, mas o Jaquet é muito parecido com o compromisso. Então, você começa com uma pequena reforma, pintando uma parede, aí você nota que aquilo custou pouco, então não custa nada pintar outra parede, de repente você troca a porta, não custa nada, aqueles R$100 que você tinha como intenção de gastar, você automaticamente gastou os 3 mil, 5 mil reais, sem você perceber, porque você ficou comprometida com um ambiente melhor, porque o ambiente se modificou, não era mais pela parede. Em venda a gente chama isso de o famoso pé na porta, quer dizer, abriu a porta, encostou o pé lá, agora realmente não tem mais como sair. O truque do compromisso é fazer com que a declaração da pessoa afete a autoimagem. Então, compromisso assumido, compromisso executado. Promessa feita, promessa cumprida. Agora, se você não fala isso para alguém, isso não é um compromisso. Então, a grande sacada aqui é fazer com que a pessoa exponha um compromisso. Que ela declare um compromisso. Por quê? Porque depois que ela assume um compromisso, vai existir uma pressão interna para alinhar a autoimagem à ação. Então, com a coerência e o compromisso, existem duas pressões. Uma pressão que vem de dentro, para fazer com que a ação de fora, que é uma decisão,
seja coerente com a coerência. Meu amigo, isso é um estrago poderoso. Então, quando você junta a lei do compromisso com a lei da coerência, a pessoa realmente está numa armadilha psicológica que não sabe como sair mais. E ela vai comprar. Ao fazer uma proposta, comece com coisas pelas quais, para ela, são irrelevantes, são de risco baixo, coisas que para ela ainda não são muito importantes. Mas vá crescendo de uma tal forma que, ao oferecer aquilo que você realmente quer, que parece que é isso que você quer, mas na verdade já conseguiu mais de 50% da venda ou da negociação, quando chegar nesse nível, provavelmente ela já está completamente comprometida com a decisão. Então, a dica é essa para você. Ó. Comece com um pouco, vá crescendo. Lembra do já que. É isso que acontece. Então, quando você junta a coerência com a lei do compromisso, tem duas pressões. Uma interna, que é brutal já, que ela já tem uma regra pelo qual ela vai ter que cumprir com a regra interna, e a externa, pelo qual as pessoas viram aquela declaração. Elas escreveram, elas falaram. Uma dica só para você sobre compromisso. Eu fui, muitas vezes, executivo de alguns bancos, e muitos líderes comunicam a meta das pessoas, dizendo que a meta é do líder, e agora eles vão ter que cumprir com aquela meta. Teve um ano pelo qual eu não dei a meta de ninguém e pedi para que os meus gerentes me dessem as metas, que eles declarassem as metas que eles poderiam atingir. E por incrível que pareça, quando eles declararam a meta, o somatório daquelas metas foi muito maior daquilo que eu tinha em mente. Por quê? Porque eles estavam comprometidos. E ao se comprometer, o resultado foi extraordinário. Foi maior até do que aqueles que eles tinham se comprometido. Outra lei, lei da conformidade. Vocês vão entender como que isso usa no Brasil, né? Uma frase que eu estou colocando aí. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Essa é a famosa lei das massas. O que tem de truque psicológico aqui? Quando você vê muitas pessoas agindo de uma forma parecida e você não está agindo parecido com aquele grupo, a tua mente começa a perceber ou começa a julgar que você deve estar errado. Por quê? Se muitas pessoas estão fazendo isso, provavelmente quem está errado sou eu. Então, se de uma certa forma isso conforta muita gente, de outra forma também, pode ser uma grande armadilha, pode ser uma grande fraqueza das pessoas. Porque, em geral, a gente comete pouco erro quando a gente age de acordo com os indícios sociais. Mas, do outro lado, a gente pode estar morrendo, como você está vendo nesse slide aí. Algumas igrejas que você já viu, norte-americanas, fizeram grupos morrerem, se envenenarem por causa dessa coisa chamada conformidade. Então, alguns exemplos para você. Um garçom, por exemplo, que quer ganhar muita gorjeta, e ele começa à noite sem ganhar nada, uma dica para esse garçom é colocar, por exemplo, algum dinheirinho, algumas moedas já naquele jarro de gorjeta. Então, ao você olhar aquele jarro de gorjeta já com algum dinheiro, você pensa que você não é o primeiro. Se eu não sou o primeiro, eu posso ser o segundo, o terceiro, o quarto, porque alguém já começou o processo. Filas. Filas em restaurante, filas em bares, filas em loja. O que significa isso? Você não sabe direito nem o que está acontecendo. Mas o fato de ter muita gente na fila, o fato de ter uma baderna, muita gente querendo entrar naquele ambiente, faz com que você entenda que aquilo deve ser algo bom, algo positivo. Algumas igrejas colocam fila de pessoas para se curar, fila de pessoas para darem depoimentos, fila de pessoas para darem dízimo. Então, qual é o conceito, qual é o truque psicológico que tem por trás disso? Significa o seguinte, se muita gente está fazendo, quem está errado sou eu. Se muita gente doa aquilo, e eu não estou doando, devo ser diferente, devo fazer igual. Outra questão interessante, que às vezes você não entende por que algumas empresas de bebidas ou de alimentos querem e brigam pelo market share maior. O que é o market share? É fatia do mercado. Por que esse indicador é importante para as empresas? O market share maior significa que você consegue provar que muitos consumidores consomem o teu produto. E se muitos consumidores consomem o teu produto, significa que o produto é bom. Não sei se é exatamente nessa proporção, mas é por isso que se briga pelo market share. É por isso que muitas empresas querem ter uma fatia cada vez maior do mercado. Você achou que era pelo volume? Não é só por isso.
tá? É pelo indicador de conformidade. Agora, tem outro fato interessante na conformidade, você vai perceber agora o que está acontecendo no Brasil. Quando a gente se sente inseguro, você sabe por que eu estou falando isso com relação a nós? Ou quando a situação é nebulosa, ela é ambígua, ela tem incerteza, a probabilidade de a gente aceitar o que os outros estão fazendo é muito grande. Então, a lei da conformidade, ela entra em ambientes de grau de incerteza muito grande. Ou seja, se eu errar, não estarei sozinho. Então, vamos seguir o que todo mundo está fazendo. E o que está acontecendo no mercado hoje? Então, quando o brasileiro começa a ver a crise se alastrando, começa a ver empresas quebrando, os investimentos começam a cessar, a escassez do dinheiro começa a haver, e aí essa cadeia de não produzir e não consumir vai gerar o que está acontecendo aqui. Isso vai ficar cada vez pior, por causa da lei da conformidade. Essa é a frase que eu quero que você pense. Então, na lei da conformidade, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, o arrependimento de estar errado é muito grande. Tão grande que se eu errar com o grupo, eu vou ter um pequeno alívio. Ou seja, eu não errei sozinho. Tem muito mais gente errando comigo. Vamos para outra lei. A lei da autoridade. Essa lei é importante e deve ser usada no Brasil. A lei da autoridade, ela se aplica, às vezes, a países que têm uma autoestima muito baixa. Você acha que no Brasil a nossa autoestima é baixa ou é alta? Nós damos muita importância para técnicas do mercado norte-americano, para métodos japoneses, para professores de grandes escolas, e parece que a gente aqui no Brasil não tem nada. Então, nós damos importância para quem vem de fora. Então, aqui se aplica muito isso. O fato de você trazer um expert para dentro da tua corporação faz com que as pessoas respeitem muito mais, talvez, alguém que conheça profundamente o teu negócio. Então, aí que está um grande show que o consultor dá, tá certo? Muitas vezes ele fala, muitas vezes o que alguém fala internamente, mas se ganha uma fortuna para falar o que é óbvio. E ganha-se fortuna por causa da autoridade. Então, nós damos importância para títulos, certificados, símbolos, grandes institutos, grandes marcas, tudo aquilo que faz com que a pessoa tenha poder sobre uma sugestão. Então, quem tem autoridade não negocia, quem tem autoridade manda, quem tem autoridade simplesmente recomenda. É como se fosse um médico. Um médico na tua frente não vai negociar nada com você. Um médico na tua frente vai ver o teu diagnóstico, não vai fazer uma recomendação, vai mandar você fazer exame, vai mandar você fazer uma terapia, vai mandar você tomar aquele medicamento. Não se negocia. Então, a lei da autoridade é algo que você não sabe direito o que acontece, mas você vai seguir. Podemos usar a lei da autoridade, e você vê isso nos grandes golpistas, vestindo roupas que, ao olhar para a roupa, um terno bem alinhado, um penteado discreto, uma mala bem vista, uma forma de falar que dá seriedade, você olha para a pessoa e parece que é confiável essa pessoa. Os grandes golpistas usam esse estereótipo da autoridade. Quer dizer, você confia num cara desse sem ao menos provar nada daquilo que ele está falando? Pois é, meu amigo. Em negociação, a gente usa isso também, mas não para tapear pessoas, no sentido de realmente fazer com que a pessoa acredite numa informação. Então, a grande dica é, quando você começar a dar uma informação para alguém, dê uma informação que seja imparcial. Dê uma informação que venha de algum instituto pelo qual a pessoa que te escuta não consiga duvidar de você. E aí ela fica imparcial. Quando você for dar um número, não dê um número mais ou menos, dê um número com precisão, talvez até na terceira casa decimal. Isso significa que você tem precisão, que você estudou e está baseado em coisas que não foi você que inventou. Quando você tem autoridade, você não negocia, você simplesmente recomenda. E agora, uma das últimas leis. Está vendo aí? O Black Friday, né? A lei da escassez. Então, uma frase que eu quero que você marque aí. Reagimos sempre contra proibições e almejamos o que nos é negado. A lei da escassez, a ideia é o seguinte, eu diria que mais de 70% do ser humano, isso é pesquisa mesmo, né, da Harvard, reage contra perdas. Aversão a riscos é algo tenebroso para mais de 70% da população.
Então, a ideia da perda potencial desempenha um papel importante na tomada de decisão humana. Então, toda hora que você for apresentar um projeto, você precisa, na verdade, dizer para o ouvinte ou para a audiência aquilo que ela perde se não decidir, aquilo que ela perde se não comprar, aquilo que ela perde se não agir rapidamente. Esse é um truque, é um impulso que a gente tem que liga uma fita dizendo o seguinte: eu não posso perder. Então, para não perder, eu preciso agir. Eu vou colocar duas frases para você. Veja a diferença das duas frases. Suponha que eu quero que você faça um exame dos seios. Você que é mulher que me escuta agora. Então, a primeira frase é assim: você pode perder vários benefícios da sua saúde por não gastar 5 minutos por mês fazendo o exame dos seios. O que você achou da frase? Ou então, coloca outra frase para você. Você pode ganhar vários benefícios de saúde se você gastar 5 minutos por mês fazendo o exame dos seios. A pesquisa indica que mais de 80% das pessoas farão o exame dos seios para não perder benefícios, ou para não morrer. Então, o morrer e viver são duas faces chamadas exame. Você quer morrer ou quer viver? Para não morrer eu faço, ou que para viver mais eu faço? Você vai perceber que o morrer tem um impacto muito maior do que viver. Então, palavras que você precisa colocar na sua proposta, em termos de vendas, são palavras que arremetem a números limitados, exclusividade, pouco tempo, indisponibilidade, é a única oportunidade, né? Então, marque isso. Vou colocar para você algo numa frase só. O que eu estou te oferecendo é exclusivo, a oferta é limitada e terminará logo. Algumas palavras que arremetem tudo aquilo que a gente está lidando como escassez. Essas são as frases. A possível indisponibilidade de alguma coisa faz com que a gente reaja rapidamente. A perda da liberdade faz com que a gente reaja rapidamente. A exclusividade faz com que nós agimos com muita rapidez. E, se você perceber, isso não é só com relação à compra, com relação a bens. Isso pode ser com relação à informação também. Você não queria uma informação exclusiva? Você não gostaria de ter uma informação que te dê poder? Estamos vivendo no mundo da informação. Quem tem informação tem poder hoje. Então, eu posso criar uma escassez de informação e você pode querer informação a qualquer custo e pagar muito caro para ter essa informação, por causa da escassez. Fazendo um paralelo entre a cultura Brasil e leis de influência. Então, por que a lei da reciprocidade tem uma intensidade alta no Brasil? Principalmente por causa do índice aqui, por causa do índice de coletividade. Então, a gente é muito mais coletivo do que individualista. Nós repulsamos pessoas que não dão recíproca. Nós precisamos ajudar quem nos ajuda. Então, por isso que a reciprocidade para aqui, para nós, é de uma intensidade muito alta. O contraste, eu diria para você que isso aplica a muitas pessoas. No Brasil, o contraste, eu diria para você que não é tão alto, mas é uma média extremamente alta. Se a gente conseguir contrastar o foco do curto prazo, tá certo? Eu posso fazer com que o contraste gere uma ação no curto prazo para você decidir agora. Então, eu dei uma nota intermediária aqui. A coerência e compromisso eu dei uma nota média. Porque o comportamento brasileiro, muitos negociadores que estão no Brasil, eles dizem que isso é fraco. Ou seja, quando o brasileiro se comprometer com alguma coisa, não acredite. Você pode estar me ouvindo isso, eu não acredito no que eu estou falando, mas é verdade. Então, muitas vezes, nós temos uma coerência e não nos comprometemos com a coerência. Muitas vezes nos comprometemos, mas não temos coerência. Então, essas duas leis aqui, eu coloquei no nível médio. Mas se você aplicar bem, ela vai ter eficácia. Eu digo isso por causa da cultura Brasil que você está lendo aqui. Essa é a cultura Brasil. Tá? Conformidade alta. Por que eu estou dizendo que é alta? Unir esses dois indicadores aqui. Lembra que eu falei para você que a conformidade, muitas vezes, ela é colocada em ambientes de alto risco. Quando o uncertainty avoidance é muito alto, o insight aqui é que essa cultura precisa anular a incerteza.
precisa ter segurança nisso. Então, a gente segue alguns padrões sociais e não segue aquilo que a gente quer. Então, a gente vai seguir o que é conforme o grupo. Então, se grande parte do grupo faz, eu vou seguir, porque o grupo deve estar certo e eu devo estar errado. Até por isso que eu vou seguir, por causa do why muito alto. Autoridade alta. Então, se a gente dá muita importância para expert, muita importância para institutos, muita importância para certificações, principalmente internacionais. Por quê? PDI. PDI a 70% nos dá uma informação dizendo o seguinte, quanto mais alto for isso, mais eu obedeço. Quanto mais alto o poder, mais eu obedeço. E aqui o indicador é muito alto. Então, essa estratégia aqui é para ser usada com intensidade. Escassez média para baixa. Média alta, vamos dizer assim, tá? Então, pessoas que movimentam a decisão no curto prazo, quanto mais escasso, quanto mais indisponível for alguma coisa, mais vontade tem de tomar decisões. Povo muito livre, tá certo? Um povo livre não quer rigidez, não gosta de regulamento, não gosta de regras. Então, as pessoas vão fugir de regras, por causa da liberdade que existe aqui, em função da escassez. Agora tem uma coisa interessante, Hirata, que eu estava prestando atenção aqui na tua explanação. Você colocou aí todas as leis, né? Agora eu queria perguntar um negócio para você. Você fez 5 sugestões de títulos, como você disse no início. Você fez 5 sugestões de título para a nossa audiência escolher o que elas gostariam. Mas todos eles estavam interrelacionados. Correto? Por que as pessoas, então, escolheram o tema os truques psicológicos para vender qualquer coisa? Aonde é que se explica isso? O brasileiro, de uma forma geral, gosta de vantagem, né? Então, quando nós falamos a palavra truque, isso arremete a uma coisa chamada assim, eu vou me dar bem, eu vou realmente ficar na frente das pessoas, eu vou ser vitorioso, porque um truque, pouca gente sabe. Um truque, ele é escasso. Um truque, pouca gente sabe, porque se muita gente souber, aquilo não é mais truque. Um truque desvendado não é mais truque. Então, quando você usa a palavra truque, quando o grau de incerteza é muito grande, quando o PDI é muito grande, provavelmente se arremete a querer saber, pela curiosidade que as pessoas têm de usar isso a favor delas mesmas. Provavelmente a palavra truque não seria muito bacana numa cultura oriental, numa cultura japonesa. Mas uma cultura chinesa, provavelmente cairia perfeitamente. As pessoas que conhecem um pouquinho do mercado online, que de repente estejam conosco aqui assistindo a esse webinário, com certeza já ouviram falar dessas leis, já ouviram falar sobre a reciprocidade, o contraste muito pouco, tá? Muito pouco se fala sobre o contraste. Na lei da escassez. Então, assim, já ouvimos falar, mas eu acredito que não sabiam profundamente o quanto isso é importante e a forma como elas poderiam utilizar, porque no momento em que você deu aquele critério, não é? Aquele critério mediante o que é a população brasileira, como a população brasileira reage. Então, no momento em que eu vejo aqueles critérios, eu fico imaginando um gerente comercial, um diretor, fazendo o planejamento dele de como convencer os seus clientes e multiplicando isso para os seus liderados, não é? Você ensina as pessoas a fazerem isso, Hirata? Isso. A transformarem essas leis em quase um script da forma como elas realmente devem fazer para convencer as outras pessoas. Como é que você faz isso no dia a dia? Porque você falou, achei lindo. Tá ok, mas como é que se faz isso? Nós atuamos no planejamento estratégico comercial dessas empresas que você viu aí, né? E são grandes empresas. Agora, a grandes empresas, além do planejamento comercial, tem um planejamento estratégico enorme. Então, a gente sempre foca um produto especificamente para usar as leis versus o comportamento. Então, a gente desce no nível do detalhe de um produto chamado iogurte, por exemplo, tá? E nesse produto, a gente elabora todo esse plano estratégico da venda, da oferta, no PDV, lá no PDV mesmo, lá no início da operação de vendas. Agora, a gente pode usar isso também para qualquer tipo de empresa de pequeno porte também. Se você tem uma loja, por exemplo,
vende cosmético, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, assim, como é que você atrai as pessoas para dentro da loja? Como é que as pessoas se sentem atraídas? Tem um truque psicológico na vitrine. Então, se a vitrine é mal colocada, as pessoas não entendem direito o que você está propondo. A gente como consumidor, às vezes passa na frente da loja, não entende direito aquela bagunça que está sendo exposta ali, tá? Então, tem uma técnica por trás de contar uma história por trás da vitrine. E a partir daí, a gente tem que criar um contraste entre aquilo que ele está vendo e aquilo que ele vai encontrar. Se você não gerar um contraste na vitrine, a pessoa não sabe o que você está propondo. Então, por exemplo, suponha que eu vá vender para você uma Land Rover. Eu só vendo, certo? A Land Rover custa 400 mil reais. Só que na vitrine eu não vou colocar uma Land Rover. Eu vou colocar uma Ferrari de 2 milhões de dólares. A exposição da Ferrari vai atrair muita gente? Vai, porque você quer ver a Ferrari. E ao olhar o preço de uma Ferrari de 2 milhões de dólares, você vai comparar automaticamente com a Land Rover de 400 mil reais. Esse truque psicológico a gente usa várias e várias vezes sem a pessoa perceber que está usando a lei do contraste. Então eu muitas vezes sou contratado para usar a lei da influência dentro de um ambiente de vendas. A gente usa isso no vestuário, em loja de carro, qualquer tipo de comércio, até mesmo na feira, se você quiser. Então, isso é extremamente aplicável, não é só no marketing digital. No marketing digital, você pode usar com outra intensidade. Mas qualquer negócio a gente usa. Eu sou muito procurado para a elaboração dessas estratégias. Tem que fazer pesquisa por trás, lógico, né? Depois, na pesquisa, a gente verificar aqueles indicadores dentro daquela comunidade, dentro da região, dentro da cidade, para que a gente consiga focar exatamente que tipo de lei a gente vai usar. Mas é interessante isso que você acabou de falar. Isso tem muito a ver com venda. Mas por que você fala tanto em negociação? Negociação é para quê? Negociação não é só quando eu estou comprando alguma coisa, eu vou lá e negocio, porque eu quero a melhor condição possível para mim. O que é profundamente negociação? O que isso vai ajudar? Em que nível que isso vai me levar? Tá. Problema, uma pergunta muito interessante. Eu vou usar uma frase meio paradoxal, tá certo? Os grandes negociadores, quando negociam bem, não negociam nada. Os grandes negociadores, quando negociam bem, simplesmente fazem propostas irresistíveis. Agora, quando o negociador é pego de surpresa, um conflito, por exemplo, ele não preparou nada e está no meio do conflito. Então, ali precisa de uma habilidade de entender direito o que está acontecendo no mindset da pessoa. Agora, quando eu me preparo para negociar, eu não vou negociar com você. Eu vou superar qualquer objeção que você tenha para fazer a proposta. Grande parte do negociador se prepara tanto para que não haja negociação, para que não haja conflito, para que não haja objeção. Então, aí está o processo da venda. Então, os grandes negociadores são bons vendedores. Agora, os bons vendedores podem não ser bons negociadores, porque se ele não souber lidar com o conflito, ele não vai conseguir ter um bom acordo. Então, por isso que tem que ter um amplo leque de conhecimento de negociação. Você quer ser um bom vendedor, você tem que saber negociar antes de vender o que você está querendo. Isso se aplica a drogarias, isso se aplica a educadores físicos, isso se aplica a marketing digital, se aplica a serviço, produto, se aplica a tudo. Se aplica na vida, né? A gente já acorda negociando, né? A gente já acorda negociando conosco mesmo, com o nosso corpo, né? Com o nosso mau humor, com a nossa energia. Então, toda hora você está entrando no processo de negociação porque tem uma polaridade que você tem que trabalhar, uma positiva ou negativa. Se é tudo positivo ou tudo negativo, você não tem negociação. Mas quando tem polaridades diferentes, tem um processo de negociação. Então, eu gosto muito de explanar um pouco esse conceito de negociação, porque tem gente que ainda acha que negociação lembra uma atividade comercial. Negociação lembra vendas. Lembra, mas é muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais. Tá? Então, o que a gente faz? A gente ensina as pessoas a se entender melhor, para que eu consiga fazer uma proposta melhor para você. A gente ensina as pessoas a mapear melhor o comportamento das pessoas, para que a proposta seja adequada. Tudo que a gente ensina é para que a proposta de negociação seja aceita. Isto é, amigo Robledo, manipulação, mas não é venda. Estou vendendo nada para você. Mas você me disse uma coisa aí que, bom, eu não sei se você falou exatamente isso ou não. Eu preciso entender a outra pessoa, mas eu preciso me entender. Você precisa se entender, porque muitas vezes você usa alguns gatilhos
que não são os gatilhos que precisam ser utilizados lá. Então, quando você aprende essas influências, você começa a perceber que você tem alguns gatilhos que você usa com muita frequência. E aquele gatilho pode não funcionar para a pessoa. Então, a partir do momento que você tem essa percepção, essa consciência de como você funciona, estrategicamente agora você sabe o que você pode usar com outra pessoa. E como é que eu vou fazer essa análise para saber que tipo de negociador que eu sou? Nós temos um programa extremamente complexo que a gente aplica nas corporações, aonde a gente mapeia o comportamento do negociador, para que ele tenha autoconhecimento, né, e saber quais são os pontos fortes dele como negociador e que tipo de gatilho ele usa de uma forma inconsciente. Então, um assessment que a gente tem, uma avaliação de estilo como negociador. A gente precisa disso. Isso é no mundo corporativo. A gente aplica esse programa há mais de 20 anos, é um programa de sucesso, na verdade é um best-seller que a gente tem aqui na consultoria. A gente mapeia a pessoa para que ele consiga perceber onde que ele tem que trabalhar, onde é que ele tem que se desenvolver. A partir daí... Nesse programa completo, o que contempla esse programa completo? Como é que ele chama? O que ele realmente faz? O programa completo chama-se Negociação Estratégica. É um programa amplo, tem um viés da Harvard. A gente usa muito a Harvard pelos conceitos extraordinários que eles têm lá. O programa é um dia, é uma vivência, uma experiência que a gente tem com as pessoas de um dia, são 8 horas, e a gente tem muito roleplay. A gente faz as pessoas experimentarem dinâmicas e situações extremamente críticas para que ela consiga gerar um acordo. Tá? No programa, além de eu estar com a pessoa, eu faço coaching depois que as pessoas saem do programa. Então, a pessoa tem uma avaliação de perfil, a gente desenha, na verdade, que tipo de estratégia essa pessoa pode utilizar no dia a dia dela, ou como empresário, ou como executivo, e depois tem um acompanhamento, que são as aulas gravadas já, para que ele consiga lembrar de tudo aquilo que a gente praticou em 8 horas. Esse é um programa corporativo que a gente tem. Um programa praticamente in company que a gente tem. Não está aberto o programa. Você aplica esse programa geralmente em que tipo de instituição? Qualquer tipo de instituição. Você vai ver no portfólio da Hirata Consultores, tem desde empresas que vendem cosmético até instituições financeiras de grandes corporações, corporates, por exemplo. Então, desde um varejinho pequeno que vende até a Nestlé, por exemplo, que vende bebidas e alimentos, até corporações que vendem Boeing, por exemplo, né? Uma venda completamente de longo prazo, extremamente estruturada. Então, para a gente não importa que tipo de empresa é, a estrutura da negociação é parecida, só que a gente se adapta ao tipo de negócio do cliente. E é um programa de sucesso, eu sou muito conhecido por esse programa aí, por isso que muita gente chama de grupo, que a gente consegue se adaptar com tanta facilidade ao business do meu cliente, que parece que eu tenho fórmula pronta para tudo. Não é que eu tenho fórmula pronta para tudo, a gente pensa estrategicamente. E você atende tantos mercados que você acaba entendendo, né, diversos problemas, né, que existem. Então, eu desenvolvo o perfil desse negociador, eu ajusto as potencialidades que ele tem versus as leis que ele precisa utilizar para aquele negócio dele, não é? E eu ainda tenho um acompanhamento pessoal, né? O Hirata ali junto, como se fosse um coaching, né? Com essa pessoa. Mas esse programa, ele está aberto? Qualquer pessoa pode acessá-lo? Como é que é? Robledo, a gente acabou de fazer uma turma, é um programa complexo, né? Para praticamente só 20 pessoas, então a gente aplica ele a cada 2 meses, tem fila de espera já para esse programa, e quando ele é aberto tem poucas pessoas. Quando ele é fechado, aí a gente tem uma agenda enorme para aplicação do programa, porque ele é in company. Mas o programa aberto, a gente aplica ele a cada trimestre, um programa desse. A gente já acabou de aplicar e não está aberto por enquanto. Né? Mas quanto é que seria isso? Eu entendi que é muito valoroso. Né? Entendi que é muito valoroso. Se as pessoas quiserem acessar agora, esquece, não tem condição. Vocês estão me ouvindo agora e querem programa, é só escrever para o Robledo ou escrever para mim, que vocês ficam na fila de espera, que a gente comunica para você. Veja que tem no programa. Tem uma intervenção minha para entender exatamente o que você precisa em termos de negociação. A gente customiza o programa para esse grupo, por isso que é um grupo pequeno. A gente avalia o perfil psicológico e dá uma fórmula
pronta para a pessoa sair daqui e aplicar no dia seguinte. Então, é um mix de treinamento com consultoria e coaching. Um programa que sai na faixa de R$5.000, um programa desse por pessoa. Por isso que são poucas pessoas. Eu sei que houve uma solicitação para você desenvolver um programa online. Sim. E o seu programa online ele é incrível sobre negociação. Que programa é esse? Fala um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, o que é esse programa, o que ele realmente contempla e o que as pessoas podem esperar de resultado. Robledo, como é que surgiu essa demanda do programa virtual, né? Como a gente aplica o programa em grandes corporações, até às vezes tem restrições de executivos, né? Alguns executivos não fazem o programa, a não ser que ele seja mais barato. Então, tem alguns bancos que eu atuo, bancos de varejo, de grandíssimo porte no país, que o RH, por exemplo, me pediu algo mais leve, mas que eu não estivesse em sala de aula. Então, eu desenvolvi o programa para alguns bancos que tivessem essa conotação de ter algo extremamente complexo, mas que pudesse ser ensinado de uma forma virtual. Então, ele foi desenhado para alguns clientes que eu tenho. E o programa está disponível agora. O programa contém 8 aulas. Existem 2 aulas ali, que são as aulas de superação de objeção e linguagem hipnótica, que cada uma delas são 2 aulas. Porque é um tema extremamente complexo. A superação de objeção é que tipo de perguntas você faz para que você consiga dar uma solução na objeção. E linguagem hipnótica é técnica profunda, técnica de comunicação com o inconsciente, né? São 2 aulas também. As outras aulas são sempre uma aula. Então, a gente começa sempre com o conceito da negociação, baseado na Harvard, depois vai percebendo como é que as pessoas conversam, como é que as pessoas influenciam, começa falando sobre leis de influência, e vai caminhando, até chegar nas últimas aulas, que é o nosso Plus. É ali que está a grande diferença do meu curso, do nosso programa aqui na Hirato Consultores, perante os outros programas, que é o ensino dos truques da hipnose dentro do processo de negociação. Esse programa chama-se Negocie Tudo. É um programa com essas 8 aulas, tem o nome de Negocie Tudo, né? E hoje, Robledo, o que a gente está fazendo é divulgando com mais intensidade o programa, que está escrito, que está gravado já há um tempo. Então, a gente vai de novo divulgar, a gente divulga o programa com uma periodicidade muito pequena, a gente não divulga ele toda hora, então, talvez umas 2 vezes por ano só esse programa vai pro ar. E agora é o momento de a gente explicar que essa aula, por exemplo, que você está assistindo aí, ela vai sair do ar rapidamente, não vai ficar no ar. E as pessoas que estão escutando agora vão ter a oportunidade de conhecer o programa mais profundamente. Nesse exato momento, né, o programa Negocie Tudo, você que está me escutando, você que percebeu agora o quanto é importante você saber negociar, você que percebeu agora o quanto isso pode agregar de valor para o teu negócio, você que percebeu que se você não aprender a negociar, você talvez não consiga ganhar o dinheiro que você quer, Negocie Tudo pode te ajudar. São 8 aulas virtuais, você pode assistir em qualquer lugar do país, no teu tablet, no teu celular, no teu computador. As aulas ficam disponíveis para você por muito tempo, talvez até 2 anos. Hoje a gente está divulgando o programa. Quer saber o valor? É um programa que está baseado nesse programão de R$5.000, né? A gente só extraiu o programa gravado, né, para oferecer para as pessoas que estão escutando agora, né? O programa custa, nesse exato momento, R$697. Esse é o custo, é o investimento do programa, das 8 aulas já gravadas, que vai desde negociação estratégica até linguagem hipnótica. Esse é o preço do programa atual. Agora, as pessoas que estão escutando, Robledo, é importante que a gente saiba que, pelo fato de você que está me ouvindo, estar aí com a paciência de estar me ouvindo e ter interesse de aprender negociação, a gente vai te dar um bônus, se você fechar daqui a pouco, se você clicar aí no botão de realmente querer comprar. O programa sairá por R$497, nesse exato momento. Essa, eu não digo que é uma promoção, esse preço vai ficar um tempinho para as primeiras pessoas só que comprarem. E para as primeiras pessoas que comprarem, a gente tem um bônus. O efeito didático, a gente vai dar 4 seminários ao vivo, né, para que as pessoas consigam também tirar as dúvidas comigo, né?
Só que a gente não entrega tudo, porque às vezes a pessoa se perde. Ela quer começar da 8ª aula para a primeira aula, então ele perde toda a sequência. Então a gente entrega uma aula por semana. Ou seja, em 8 semanas você tem um curso todo. Então, e nesse interim, as pessoas vão interagindo comigo porque querem tirar dúvidas, querem rever alguns conceitos. Então eu vou, na verdade, repetir o que eles tiveram de aula e, na verdade, tirar dúvidas como se fosse uma mentoria, né, do programa Negocie Tudo. E nessas mentorias ao vivo, a gente começa já a falar de como que ele usa no dia a dia dele, como é que ele pode replicar isso, como é que ele pode usar de uma forma pragmática no dia a dia, no negócio da pessoa. Tá? Uma bagatela para você estudar com o guru da negociação. O homem que já treinou mais de quantos mil executivos, Irada? Cara, mais de 25 mil, né? Esse número já não... já não é mais isso. Já perdi a conta. Pode clicar no botão, você pode adquirir de uma forma muito fácil. A gente está utilizando o Hotmart para isso. É a maior plataforma e a mais confiável plataforma de venda de produtos online. E o mais interessante, assim que você adquirir o teu produto, você já vai ter acesso, assim que for aprovada a tua compra, você pode ter acesso direto à plataforma. Robledo, uma coisa importante para nós é o seguinte, a gente não está aqui para falar qualquer coisa. Negociação é uma coisa, é um tema tão bonito de aprender, que hoje, por exemplo, a Harvard, só falar um pouquinho do que a Harvard faz. A Harvard hoje treina diplomatas, treina pessoas para mediar guerras no mundo. A gente vive no mundo de guerra, a gente vive no mundo de conflito. As pessoas, os divórcios são maiores do que os casamentos, as amizades se desintegram com rapidez, os desacordos são mais rápidos do que os acordos. Então parece que a gente está vivendo um mundo cada vez mais isolado, parece que a cisão de relacionamentos, de empresas e pessoas é maior do que a fusão. Então, a gente está aqui exatamente para demonstrar que isso é possível, que o mundo pode ser um mundo diferente, mas contanto que a gente saiba negociar, contanto que a gente saiba respeitar diferenças de conceitos, de raça, sexo, pensamentos, porque o mundo pode ser um mundo melhor para se viver. Então, a convivência boa exige muita negociação. Então, esse é o nosso viés, esse é o propósito do programa Negocie Tudo. Tem gente que olha o programa entendendo que vai só vender, mas muito pelo contrário, a gente pode melhorar a vida de muitas pessoas. O relacionamento de muitas pessoas, o convívio das pessoas, um time que vive em conflito não gera um bom resultado. Então, o líder tem que saber negociar com a equipe. Isso não é algo simples assim, não adianta, não existe mais líder coercitivo, líder que manda. Então, a ideia é fazer com que as pessoas consigam entender a negociação de uma forma bem ampla, de uma forma bem contextualizada, de uma forma bem cinematográfica, vamos dizer assim, tá? Para que o mundo tenha um pouco mais de paz. Esse é o viés da Harvard, é o nosso viés aqui no programa também do Negocie Tudo. Ricardo Neves pergunta, para a venda de serviços e consultoria, a autoridade é algo muito importante pelo que percebi. Qual é a sequência que devemos seguir na condução de uma reunião? Começando pelo menos importante e depois o mais importante, indo para o contraste. O que você recomenda? Numa consultoria, assim como eu também, a gente, quando vai fazer uma proposta, a gente se baseia muito no problema que a pessoa tem. Então, quando você acessa o problema, você está naquela barrinha do WIDE, Uncertainty Avoidance. A gente começa a contar a história daquilo que a pessoa está perdendo, tá certo? Então, perdendo dinheiro, ou perdendo cliente, ou arriscando dinheiro. Esse é um cenário pelo qual a pessoa se atrai, porque ninguém gosta de perder. Lembra da questão da escassez. Ninguém gosta de ficar perdendo, ok? Então, para não perder, a gente começa agora a propor. Então, a storytelling, a história da proposta, começa sempre com o cenário do cliente de uma forma aterrorizadora, tá certo? E a partir daí a pessoa vai se inclinar para ouvir melhor o que você está propondo. Não proponha nada em termos de consultoria. Começa a propor o que você pode ajudar e quais são os pontos críticos pelos quais você pode ajudar. Porque quando você começa a falar do know-how da consultoria, você começa a ficar chato. Porque as pessoas muitas vezes não querem saber como aquilo funciona, elas querem saber qual é o resultado daquilo lá. Então, o primeiro foco é esse. Colocar um cenário crítico e automaticamente falar um pouco do benefício que ele tem. O como tem que deixar para o final, porque esse é o grande tchan. Deixe isto para o final, tá certo? Então, fale aquilo que ele perde
e como é que ele pode não, o que ele vai gerar de resultado. E a partir daí a pessoa se inclina para você e comece agora a falar, pouco a pouco, o que você vai oferecendo para que ele responda yes. Yes, isso dá, isso dá, isso dá. Até chegar numa proposta maior onde está a inteligência da consultoria. Se estiver completamente comprometido, realmente o final vai ser uma resposta yes. Lembra do yes, Ricardo, que está me ouvindo? Quando a pessoa responde yes, a mente quer mais yes. Então, quando você oscila a cabeça para a pessoa dizendo yes, é isto, refraseando, parafraseando o que a pessoa oscila com yes, esperando mais o yes. E quando você finaliza a proposta, praticamente o yes já está na mente da pessoa. Isso é um truque psicológico de hipnose que faz com que tudo aquilo que você proponha tenha uma coerência. Então, você buscou uma coerência da pessoa, agora está reaplicando a coerência. A proposta fica realmente irresistível. Como aplicar a lei da reciprocidade ao levar uma proposta de convênio para empresas? É a Lúcia Maria. Bom, ela não especificou aqui exatamente que tipo de convênio que é. Tá? Mas vamos imaginar que seria um convênio, por exemplo, de uma farmácia, com uma empresa para os funcionários daquela empresa poderem comprar ou mais barato ou poder ser descontado em folha, por exemplo. Lúcia, não sei se a reciprocidade é a melhor lei para aplicar na farmácia. O que eu falo para você, tudo depende da estratégia que você quer. Porque a reciprocidade tem algo a ver com o que você dá para receber. Então, minha primeira pergunta para você, existe alguma coisa pelo qual você consiga fornecer sem cobrar? Alguma coisa pelo qual a pessoa consiga, ou a empresa consiga experimentar antes de comprar? Então, se existir isso, você pode usar a lei da reciprocidade com muita intensidade aí. Né? Porque se você não tem nada para oferecer antes de comprar, não dá para aplicar a lei da reciprocidade. Então, é importante que você saiba o seguinte, ao fornecer isso para a pessoa, ela vai se sentir devedora com você? Se não sentir devedora com você, não adianta você fornecer algo gratuito. Essa amostra gratuita não serve para nada. Então, a grande sacada é fazer com que aquilo que você esteja dando, esse test drive, vamos dizer assim, que você está fornecendo, seja algo que na tua cabeça e na cabeça do cliente seja exclusivo. Você não faz isso para ninguém. Tem que ser um sacrifício que você faça. Então, a princípio, você não dá nada. Fale que isso é impossível, isso não é política da empresa. No entanto, em função do relacionamento que existe, do potencial que existe dentro daquela empresa, você pode abrir uma exceção. Então, você usou duas coisas importantes aí. Você usou escassez e usou reciprocidade. Então, ela precisa perceber que houve um sacrifício para você dar. A partir desse momento, você criou uma pendência emocional. Isso chama-se lei da reciprocidade. Interessante isso, muito interessante isso que você falou, porque geralmente é muito colocado que não, a reciprocidade é eu dou e depois peço, ok? Eu dou e depois peço. Mas o mais interessante é essa quase dependência, né? Isso aí, que a pessoa acaba ficando da outra. Ficando devedora mesmo. Não vê a hora de retribuir, quer dizer, ela fica aliviada quando faz isso. Então, na reciprocidade, assim, a troca, ela é injusta. Porque muitas vezes aquilo que você oferece é muito pequeno por aquilo que você ganha. Você oferece, às vezes, um sorriso e ganha R$1 milhão. Você oferece, às vezes, uma amostra grátis e ganha um contrato de R$100 mil. Então, ela não é justa. Tem um desequilíbrio aí, o trade-off não é equivalente, entendeu? Porque a pessoa não vê a hora, porque a dor psicológica é muito grande do prazer de entregar alguma coisa tangível. Então não é um trade-off, não é justo isso. Então, por exemplo, eu conheço um pouquinho de farmácia, eu desenvolvo bastante projetos de farmácia. Então isso não é, por exemplo, um desconto. Eu vou lá, não é um desconto. Isso não é reciprocidade. Né? Porque se o cliente entende que aquilo já estava pré-programado, está pré-programado, não tem sacrifício nenhum. É como se o cliente conquistasse alguma coisa para você, sabe? Que ele fala assim, poxa, mas não sei o que fazer para te agradar, não sei o que eu posso fazer para te ajudar. Aí, de repente, você saca uma proposta que provavelmente já estava pronta, mas não estava disponível. Usa um pouquinho da escassez para essa coisa do sacrifício. E aí, você vai ver que o retorno vai existir.
Bom, nós temos aqui o André Giannini. Spin Selic. Você tem algum curso deste conceito? Tenho Proposta Irresistível. Li e recomendo sempre aos meus amigos, principalmente porque foi escrito em português, não é uma tradução de um escritor lá fora. Mas o interessante, André, o interessante é que, por exemplo, se a gente pegar essas leis, né, que seriam as leis da persuasão de Robert Cialdini, não é isso? Acredito que ele esteja falando de Robert Cialdini. Você vai ver que ele fala de alguns estudos de caso, mas aqui o que o Hirata, a forma como o Hirata ele está colocando, ele está totalmente adaptado à nossa cultura brasileira, daquilo que nós realmente somos. Né? Porque é muito fácil, o americano ele reage de uma forma, né? O inglês reage de outra, mas e aqui no Brasil? O que realmente funciona? A grande sacada do Spin Selling é a arte de fazer perguntas inteligentes. Então, o Spin é S de pergunta sobre a situação do cliente, pergunta sobre P é o problema do cliente, pergunta sobre impactos, pergunta sobre necessidade. Então, tem um roteiro estratégico de fazer perguntas. Na negociação estratégica, a gente usa muito isso, tá? Mas não tão roteirizado do jeito que o Neil Heckman, que é o autor do livro, usa. A gente usa de uma forma um pouquinho mais leve que aquilo lá, né? Então, só para dar um conceito rápido sobre perguntas. Então, a pergunta estratégica é aquela que mata a necessidade. Mata, no bom sentido, vai no ponto crucial da pessoa, tá? E a partir daí, a gente consegue extrair a necessidade e automaticamente fazer a proposta baseada nesse interesse. Então, a pergunta estratégica se baseia num frame, num quadrante pelo qual a pessoa não tem como sair. Então, se eu fizer uma pergunta para você, Robledo, você é um cara de marketing digital, você vai falar assim, olha, o que realmente, Robledo, faria você comprar um produto de negociação? Quando eu faço uma pergunta da estratégia, você me der a informação, automaticamente eu já sei como te fazer a proposta. No Spin Selling tem todo um roteirinho que você tem que seguir. Às vezes não dá para seguir aquele roteiro, né? Fica muito engessado demais. A gente usa ele, sim, um cara, um pesquisador, Neil Heckman estudou isso profundamente, aquele modelo dá certo. No entanto, aqui no Brasil tem que fazer pequenas adaptações, como vocês estão vendo falando sobre cultura brasileira. Renato, você tem o livro Os Segredos da Proposta Irresistível. Isso. Né? E os segredos da proposta irresistível tem tudo a ver com negociação. Tem tudo a ver. Perfeito. Aonde é que eu compro em livrarias esse livro? Ele está disponível em livrarias? O livro tem praticamente, está quase esgotado o livro. Né? O livro foi editado pela consultoria, por nós mesmos, e praticamente não existe mais nas livrarias. Né? Tem alguns aqui, exemplares. Esse é o bônus que a gente daria para as primeiras pessoas se inscreverem no programa. Sairia daqui esse livro editado, mas ele está disponível em e-book. Então, se as pessoas entrarem no site da Hirata Consultores aí, entrar em loja virtual da Hirata Consultores, eles podem baixar o livro agora, se quiserem. É automático esse download aí. Né? Pode entrar lá agora. hirataconsultores.com.br. Tá. Loja virtual, só entrar lá que as pessoas vão conseguir. A Lúcia Maria. Estou abrindo uma farmácia e estou tentando estabelecer alguns convênios. Que truques você indicaria para obter êxito? Então, enfim, ela está procurando fazer convênio com essas empresas, né? Para que os funcionários dessas empresas possam, em vez de escolher a concorrência, pela facilidade, não é, de pagamento, de descontar em folha, para que essas pessoas possam ir lá na farmácia dela, correto? Tá. Mas para ela apresentar essa proposta para essas empresas, né, o que ela poderia fazer, Hirata? Tá. Robledo, independente das leis de influência, vamos falar um pouco sobre estratégia agora aqui, né? Então, quando a gente não tem uma proposta muito clara do que você quer resolver, você fica falando de um monte de benefícios que às vezes não são necessários, né? Então, o que eu quero dizer para você, por exemplo, quando eu pergunto para a Lúcia, né? Isso. Quando eu pergunto para ela assim, qual é o valor da proposta? O que está intrinsecamente ligado ao valor? A tua farmácia oferece o que exatamente?
É uma farmácia comum? Se uma farmácia comum é uma commodity, então provavelmente não tem benefício nenhum. Então, ao fazer uma proposta de convênio para uma empresa, a tua farmácia tem que ter um diferencial de alguma coisa. Então, por exemplo, a diferenciação das outras empresas é que a minha farmácia se localiza do lado da empresa. Então, o benefício seria a distância. As pessoas poderem perder pouco tempo. Seria benefício. Ou então, assim, a minha farmácia, ela pode levar a domicílio o programa. É outra diferença, se estiver muito longe. Então, qual é exatamente o valor dessa farmácia? Com isso em mãos, a gente desenha agora um problema que a empresa tem. O desenho do problema tem que estar linkado com esse valor, porque senão não fecha a questão, tá certo? Então, primeiro assim, qual é o meu valor? Meu valor na farmácia, assim, ou é proximidade, ou é entrega rápida, ou é atendimento. Qual é a grande sacada da farmácia? É isso aqui? Perfeito. Desenhou isso aqui, agora eu tenho que, no desenho da proposta, entender qual é o problema que a pessoa tem. Qual é o problema que a empresa tem. E outra coisa importante para a Lúcia é o seguinte, quando nós negociamos com a pessoa jurídica não fala, não decide, são pessoas físicas que decidem. Então, tem duas coisas importantes ali. Com quem você está falando? Está falando com o pessoal da RH? Então, o RH, ele, ao comprar um benefício para as pessoas, ele é avaliado. Então, não gosta de correr risco. Porque se ele tomar uma decisão errada, a cabeça dessa pessoa da RH vai para o espaço. Então, tem que fornecer algo para que essa pessoa ganhe internamente. Desculpa, não tem nada a ver com corrupção. Ganhe no sentido de melhorar a carreira da pessoa. Porque se ela decide uma boa farmácia e as pessoas valorizam essa decisão, ela fica bem na empresa. Então, tome cuidado com quem você fala. Porque essa pessoa pode boicotar a proposta porque a cabeça dela está em risco. Agora, pode te ajudar se a proposta for boa. Então, essa é a grande preocupação quando a gente está vendendo no mundo corporativo. Quem é a pessoa? Qual é o interesse real dessa pessoa? Entendeu? Fica fácil fazer a proposta. Tá? Geralmente o pessoal de RH, o que eles mais querem é realmente um benefício claro para os seus funcionários, né? Para os seus funcionários. Porque, na verdade, a cabeça dela está em jogo. Então, quando ela fica olhando benefício, né, ela fica pegando benefício tudo, porque ela vai ser avaliada. Então, a mesma coisa com um restaurante, que ela montar um restaurante dentro lá da empresa. Cara, se os funcionários começarem a reclamar, os funcionários vão dizer, pô, mas que cato desse RH aí que contratou essa empresa, que não sei o que, não sei o que. Então, para evitar isso, as pessoas vão para a garantia. É por isso que entra o why. Quando o why é alto, lembra? Uncertainty é alto, a pessoa, no Brasil, não queremos correr risco. Então, as grandes empresas, isso é um exemplo para você, por exemplo, tem um amigo meu que tem uma empresa de software nacional, tão bom quanto um SAP, um SAP. O SAP custa 10 vezes mais caro do que o software dele. Eles, quando vão numa empresa para apresentar o projeto, o cara fala assim, pô, a gente já tem o SAP aqui. Pô, mas o meu projeto é muito parecido, até melhor que o SAP, e custa 10 vezes menos. O benefício do preço para algumas empresas não é benefício, cara. É o risco. Então, o cara paga caro para evitar o risco, porque a cabeça do cara está em risco. A gente fica toda hora testando benefício, preço, mas muitas vezes não é isso que se compra. Compra-se credibilidade. Autoridade. Essa é a lei que está vista aí. Então, é importante ela. Isso que você está me perguntando seria assim, esse tipo de pergunta, num programa mais complexo, a gente desenha uma estratégia sob medida. Sob medida. E a gente pode fazer isso nos nossos seminários. Os seminários intermediários é para que a pessoa consiga me perguntar esse tipo de coisa, a gente começa já a desenhar alguma estratégia para ela usar imediatamente. São quantos seminários mesmo que a pessoa adquirindo hoje, ela ganha? 4 webinários. Né? 4 webinários. Então, além das 8 semanas de curso, né, que são 8 módulos, além das 8 semanas, para ela poder aplicar, no meio dessas semanas ainda vão ter esses webinários. E o interessante, pessoal, é que, lógico, se você participar ao vivo, é muito melhor que você pode fazer a sua pergunta e Virata, ele vai te responder como consultor, certo? Sim, lógico. Mas, se você não conseguir assistir, nós vamos disponibilizar para você dentro do portal, lá dentro do portal de membros do Negocie Tudo, a gente vai disponibilizar isso para você conseguir assistir no momento em que você quiser, tá? Meu amigo,
Agora, acho que estamos aqui às 9 horas e 42 minutos. Acho que o webinar foi muito bom. E você entregou muita qualidade naquilo que você falou. Eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram, que nos viram através aqui da internet. Agradecer a sua audiência e obrigado por terem feito aí as suas perguntas. Essa oferta fica aberta até o momento em que o nosso amigo Hirata disser pode cortar, pode fechar, tá? Porque também existe um certo limite de pessoas para ele poder atender pessoalmente da forma como ele está prometendo, tá certo? Então, seja muito rápido e aproveite essa oferta, porque ela é tempo limitadíssimo. Olha a escassez aí comendo, ó. Acabei de colocar a escassez aqui, ó. Legal, obrigado a você, meu querido. Legal. Gente, obrigado por tudo, obrigado pela audiência. Sucesso para nós. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.